Olá pessoal, estamos aí vendo mais uma videoaula de informática. Dessa vez a gente vai ver como é que funcionam as funções C encadeadas. Na videoaula passada, a gente aprendeu como é que funcionam as funções C. Se você não teve a possibilidade de assistir ainda, dá uma clicadinha aqui no card e assiste essa aula aí que é muito importante. Essa função é fundamental para quem quer trabalhar um pouquinho melhor com Excel. Então a gente criou uma planilha semelhante a essa que está aqui, um boletim escolar, onde a gente tem aqui as disciplinas, as notas dos bimestres, e aqui na coluna D a gente tem a média. E aqui na coluna E a gente coloca a situação do aluno. Então você vê que essa situação ela vai depender de uma certa condição. E essa condição vai me dar duas possibilidades. Então aqui, olha, se a média for menor do que 6, o aluno vai estar reprovado. Se for diferente disso, quer dizer, se não é menor, só pode ser maior ou igual. Então, se for maior ou igual a 6, o aluno vai estar aprovado. Então, a gente tem aqui uma condição com duas possibilidades. Então, nesse caso, a gente usou a função C, uma função C só. Só que hoje nós vamos ver esse outro boletim, que é semelhante ao passado, sendo que, nesse caso, a gente tem três possibilidades. Então, o aluno pode, dependendo dessa situação aqui, dessas médias, ele pode estar aprovado, em recuperação ou reprovado. Então, a gente tem três possibilidades ao invés de duas. Então, com três possibilidades, uma função C somente não me satisfaz. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Quando você cair numa situação dessa, veja quantas possibilidades há como resposta para aquela célula, né? Como resposta àquela condição. E você vai pegar esse número de possibilidades e vai subtrair 1. E aí você vai descobrir quantas funções C você vai usar. Então, na planilha passada, quando a gente tinha como possibilidade somente aprovado ou reprovado, então a gente tinha duas possibilidades, menos 1, 1. Então, uma função C já atendeu a gente. Nesse caso aqui, a gente tem três possibilidades. Então, três possibilidades, subtrai 1, 2. Então, duas funções C. Então, a gente já sabe que vai usar duas funções C. Agora, como é que a gente faz isso? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai clicar aqui na célula 3, onde nós queremos começar a fazer aqui a nossa brincadeira. Então, vou colocar aqui, olha, a gente já sabe que vai usar uma função C. Então, C, abriu parênteses, legal. Então, você repara que aqui embaixo, ele já diz, olha, que a primeira parte da função é o teste lógico. Lembra, ela é dividida em três partes. O teste lógico, se o teste lógico for verdadeiro e se o teste lógico for falso. Muito bem, então aqui no teste lógico, vamos começar ali pelo teste de aprovado. Diz ali que se a média for maior ou igual a 7, o aluno vai dar aprovado. Então, onde é que está a média? A média está na célula D3. Então, a gente vai colocar lá. Se D3 for maior ou igual a 7, está feita a nossa condição. Aqui, o nosso teste, na verdade. Então, se o teste for verdadeiro, vai aparecer escrito ali aprovado. Então, vamos lá, aprovado. Perfeito. Terminou a segunda parte. Agora nós temos mais uma parte aqui na função C. E eu vou dar uma chegadinha mais para cá para poder dar espaço para digitar. Nessa terceira parte, a gente caiu na seguinte situação, em que se o aluno tiver uma nota menor do que 5, ele vai estar reprovado. Mas se a nota dele for maior ou igual a 5, a gente já sabe que é menor do que 7, porque se fosse igual ou maior, entraria aqui, né? Então, se for maior ou igual a 5, sendo maior ou igual a 7, ele vai estar em recuperação. Então, tem mais duas possibilidades. Então, a gente vai usar aqui dentro uma outra função C. Então, a gente coloca direto assim, sem o sinal de igual. Porque o sinal de igual a gente só coloca aqui no início da célula, indicando para o Excel que a gente vai estar usando uma fórmula ou uma função ali. Então, aqui a gente começa tudo de novo aqui na função C. Teste. Então, a gente vai testar se a média que está em D3, a gente já sabe que ela é menor ou igual a 7, ou ela com certeza não é maior ou igual a 7, então a gente vai testar se ela é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5,
o aluno vai estar então em recuperação. Muito bem. Agora, se o aluno não está aprovado e nem está em recuperação, significa que ele vai estar reprovado. Porque nesse caso a nota não é maior ou igual a 7, não é maior ou igual a 5, então só pode ser menor do que 5. Então ele vai estar reprovado. Então a gente fecha agora aqui aquela primeira função C. Ela não estava fechada ainda. Vê, se abriu aqui, ó. A gente abriu aqui essa função C e fechamos aqui. A gente abriu essa função C e agora tem que fechar também. Então pronto, a função C está fechada. Vamos apertar Enter aqui. Ah, deu reprovado. Vamos ver se está certo. Dá um clique duplo aqui para poder a coluna ficar do tamanho correto. Beleza. Agora vamos ver lá, ó. Tá aqui reprovado, né? Vamos mudar a nota dele aqui. A média deu 3, né? Se a gente colocar aqui uma nota 8, opa, 80 não, 8. Pronto. A média deu 6, o aluno já vai estar aqui, ó, recuperação. Legal. E vamos melhorar aqui ainda mais a nota dele. Vamos colocar aqui agora um 9. Passou a ser um bom aluno de matemática, de repente, né? Então a gente apertou aqui, ó, aprovado. Viu? Então, conforme a gente vai mudando aqui já altera automaticamente. Legal! Agora eu mostrei para vocês uma maneira da gente resolver isso aqui. Você pode usar uma outra lógica. Vamos fazer de um outro jeito aqui. Dessa vez eu vou congelar essa coluna aqui para ficar a coluna A presinha. Vamos clicar aqui em exibição, congelar painéis. Vamos congelar aqui a primeira coluna. Pronto. A gente pode mexer aqui, ó. E a primeira coluna ela fica lá paradinha, tá vendo? E aqui vamos fazer a função C novamente. Então vamos lá. Então dessa vez, vamos fazer assim, ó. Eu vou testar primeiro se o aluno está reprovado. Quer dizer, eu vou testar primeiro usando o critério de reprovado. Qual é esse critério? Agora no caso aqui é a célula D4. Então eu vou ver se a célula D4 é menor do que 5. Se for menor do que 5, então o aluno vai estar reprovado. Tá aí. Pronto. Se ele não estiver reprovado, só pode estar em recuperação ou aprovado. Então, a gente vai precisar fazer aqui mais uma função C, porque tem duas possibilidades. Então, vamos colocar lá, ó. Vamos testar se D4 ela é menor do que 7. Então, a gente testou se é menor do que 5, reprovado. Agora, vamos testar se é menor do que 7. Se for menor do que 7, vai estar em recuperação. Aí você diz, né? Poxa, mas se é menor do que 7, então ele pode estar reprovado também. Não, porque se ele tivesse reprovado, quer dizer, se fosse menor do que 5, a função já seria satisfeita aqui e já sairia da função C. Não entraria aqui. Só entrou aqui na terceira parte dessa função C porque essa condição aqui foi falsa. Então, significa que D4 é maior ou igual a 5. Tá bom? Então, aqui, se é menor do que 7, ele vai estar em recuperação. Se não, só pode ser maior ou igual a 7. Então, ele vai estar aprovado. Fechou aqui, fechou a segunda função C, fechou a primeira função C, Enter aqui, está lá aprovado. Vamos fazer o teste. A média dele está 7,8, então realmente satisfaz essa condição aqui, ó. Satisfaz essa. Vamos mudar aqui a nota dele. E essa nota daqui foi digitada errado. A nota dele aqui foi 3. A média deu 5,8. Ele está em recuperação. E essa nota aqui, ó, segundo o mestre, também foi digitada errado. Essa nota foi 2. Nossa, é muito ruim em português, hein? A média ficou 2,5 e o aluno está reprovado. Então, essa foi mais uma maneira de se fazer, aí, no caso de se usar a função C. A gente tem mais possibilidades, poderia dar mais exemplos aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui.
Muito bem, está aqui a planilha toda feita agora. Espero ter sido útil. Um abraço, bons estudos.